Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que bom estar aqui com os queridos. Louvo a Deus pela vida do Sérgio, da sua família. É uma alegria, realmente, nos encontramos sempre nos encontros de Setiel, né, Cielbe. E é muito bom estar com os irmãos aqui e testemunhar e me alegrar daquilo que o Senhor está fazendo na vida dos irmãos. Nesse momento lá em Recife eu estaria pregando com uma camisa polo, uma calça jeans e um tênis, mas aqui o negócio está difícil, viu? Depois de muitos anos, quando vem para aqui a gente tem que sair tirando no guarda-roupa e aí vem uma semana com esposa e filhos. Você imagina que o desafio é maior ainda, encontrar as roupas para passar uma semana. Como o Serginho falou, nós estamos ali a fazer 13 anos e temos sido muito abençoados por Deus nesse tempo. Realmente é um lugar que... eu sou de origem do Nordeste, nasci em São Luís, Maranhão, e vim para o Paraná em 95. E depois retornamos em 2000, final de 2004, e agora, com esse novo desafio, estamos retornando para o Paraná, para Curitiba. Então todo mundo me diz assim: olha, você morou em Cascavel, agora morar em Curitiba, você vai ver o que é frio. Até agora eu encontrei uma só pessoa que me animou. Ele disse assim: rapaz, Curitiba é ótimo, você vai gostar, vai ser bom. Então eu estou preocupado com esse negócio, viu? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu acho que aqui está muito perto daqui. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Mas temos sido muito abençoados esses dias, revendo amigos, encontrando queridos aí em Cascavel, que há muito tempo não víamos, amigos que nós saímos daqui, os filhos estavam pequenininhos, né? Como o caso do Davi e Sara, que a Laís estava sendo apresentada, ou ia ser apresentada naqueles dias, né? E agora está aí uma moça já, né? O Lucas, pequenininho, agora o camarada cresceu mais do que outra coisa. Meus irmãos, os homens que estavam no acampamento, no retiro, eu estava pensando, coitado desses homens, porque ouviram 4 sermões lá no Estael, e agora vão ouvir o 5º. Eu não sei não, viu? Eu acho que se eu fosse vocês, hoje eu teria ficado em casa, conversado com o pastor, e pastor, o senhor entende, mas ouviu 5 sermões de um cara só no mesmo fim de semana, é compreensível ficar em casa, né? Mas já que vocês vieram, então abra a Bíblia e vamos olhar para as Escrituras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 3. Perdão. Capítulo 1, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. Todos encontraram? Se vocês puderem se colocar em pé, por favor, para nós lermos a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês,
a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Pai, em nome de Jesus, quero rogar ao Senhor nesta noite por misericórdia e graça, para que possamos compreender a Tua palavra, sermos edificados para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, muito obrigado. Meus irmãos, quando nós pensamos num tempo em que vivemos, cada vez mais nós temos pouco tempo de recuperar-nos de algumas aflições que vivemos na vida. Então nós constantemente recebemos notícia que algum parente, algum amigo está com câncer, algum faleceu, outro está se recuperando, outros estão com muita dificuldade. Ouvimos a notícia de amigos próximos que se divorciaram. Ouvimos notícia de alguém que perdeu um filho. Ouvimos a notícia de alguém próximo que não está indo bem. E, enfim, nós temos notícias constantemente, notícias nem sempre agradáveis e que trazem algum tipo de reflexo em nós. Algum tipo de... Eu não estou me acertando muito com esse... algum tipo de reflexo negativo no sentido de sofrimento, no sentido de angústia, no sentido de nos sentirmos abatidos. E o apóstolo Paulo já disse que nós poderíamos ser, ou nos sentir, estar na condição de abatidos. Porém, ele diz que podemos até estar abatidos, porém, não destruídos. Então, esse texto, o apóstolo Paulo fala sobre um tema extremamente importante para os nossos dias. Ele fala do consolo. O apóstolo Paulo fala... Serginho, me ajuda aqui. Então, vou nesse outro aqui. Cabeça de nordestino é diferente da cabeça do mineiro. E aí... Mas agora tá melhor. Obrigado. Então, meus irmãos, quando nós pensamos sobre essa necessidade de sermos consolados diante das aflições da vida, nós olhamos para as Escrituras e vemos o que a Bíblia fala a respeito disso. Como é que eu sou consolado, como é que eu consolo os outros, como é que comunitariamente nós somos consolados. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta depois de várias dificuldades naquela comunidade, na comunidade de Corinto. Ele escrevera antes 2 cartas, e uma delas chamada de Carta Severa, uma carta onde Paulo teve duras discussões com a igreja de Corinto, e ele percebeu que precisava enviar uma outra carta de consolo, uma carta que trouxesse um meio termo, um equilíbrio, para aqueles irmãos não ficarem apenas com o cajado pesado das exortações de Paulo, mas que ele deveria escrever a respeito do consolo de Deus para aquela comunidade. Então o fato é que todos nós, em algum momento da vida, em alguma circunstância, nós precisamos ser consolados. Um desemprego, alguma coisa que planejamos que não saiu de acordo, enfim, a nossa alma é extremamente frágil. Extremamente frágil. Eu tenho um amigo que ele é um líder de uma certa corporação, mas ele treme quando tem que confrontar algum gerente, algum supervisor, algum líder que está abaixo dele. Então ele falou que ele vai no banheiro muitas vezes e treme, e quando chegar lá ele tem uma reação que demonstra um pouco de firmeza. Então ele falou, quando eu tenho uma reunião meia tensa, eu sofro 1 semana, 2 semanas antes, até chegar aquele momento. E às vezes ele
realmente liga pedindo ajuda, né? Ore por mim, preciso ter um jantar junto com vocês, para me sentir um pouco mais fortalecido. Mas uma coisa interessante, se ele está com a esposa, rapaz, o homem é um gigante. Se a esposa consegue estar presente, ele não tem dor de barriga, não tem tremedeira, não tem nada. O camarada se torna mais um gigante. Eu falo o nome da esposa dele, a Sueli, eu falo, você não pode deixar esse homem para a reunião sozinho. Tem que estar sempre junto dele. Então o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa para nós, que é o que eu quero trabalhar com os irmãos neste tempo. Que Deus é a fonte de toda compaixão e consolo. Deus é a fonte de toda compaixão e consolo. Não é a psicologia, irmãos. Por mais que a psicologia seja uma ferramenta que pode ajudar em algum momento. Não é a psiquiatria, por mais que a psiquiatria em algum momento pode ser útil. Afinal de contas, toda a verdade é verdade de Deus. Então, as ferramentas, se elas revelam alguma verdade, nenhuma verdade pode vir de outra fonte que não da fonte divina. O diabo nunca vai falar uma verdade, no sentido de gerar a verdade. Ele pode até falar alguma verdade que é verdade de Deus, porque a Bíblia diz que até os escolhidos, né, correriam o risco de serem enganados. Mas toda a verdade, ela tem a origem em Deus. Por isso, se a psicologia tem uma verdade, essa verdade só pode ter origem em Deus. Se a psiquiatria tem uma verdade, essa verdade só pode ter origem em Deus. Se qualquer outro conhecimento, ciência, tem alguma verdade, essa verdade só pode ter origem em Deus. Portanto, não devemos ter medo de utilizar de nenhuma ferramenta que tenha verdade, porque esta verdade só pode ser divina. Mas nenhuma dessas verdades, por exemplo, como da psicologia ou da psiquiatria, ela tem uma fonte em si mesmo de nos tratar, a não ser que Deus soberanamente resolva, como fonte de compaixão e consolo, trazer consolo para nós através de um desses conhecimentos. Se você está abalado como um cristão, abalado emocionalmente, uma depressão, alguma coisa, né? Antigamente a gente dizia que o crente não ficava depressivo, né? Então a gente enganava a nós mesmos, né? Porém, a fonte de consolo, a fonte de conforto diante disso é Deus. Por mais que você busque o recurso da psicologia ou da psiquiatria para se tratar, mas a fonte de todo conforto, todo consolo é Deus. Só Ele é que pode consolar a nossa alma. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é isso que eu quero trabalhar com os irmãos. Deus é a fonte de toda compaixão e consolo. E aí eu quero mostrar rapidamente para os irmãos, através de 3 demonstrações que o apóstolo Paulo nos dá aqui, de como Deus é a fonte de toda compaixão e de todo consolo, e como é que nós podemos ver isso na prática, segundo o apóstolo Paulo. Então, fica com a tua Bíblia aberta aí, dá uma olhada no versículo 4, que diz assim, olhando o versículo 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A primeira coisa é que Deus consola o atribulado, para que este atribulado possa consolar, possa ser consolador a outro. Hoje pela manhã, nós falamos lá no retiro de Filemon, e falamos que o apóstolo Paulo, ele ressalta uma qualidade em Filemon, é que Filemon é um consolador. Abrindo um parênteses aqui, olhei o Gival, lembrei, Gival, teu óculos me salvou, irmão. Ontem e hoje eu olhei tudo pelos óculos do Gival. Levei minha esposa em Cascavel, o meu óculos ficou lá e eu fiquei cego. E aí o óculos do Gival deu certinho. Deus
ele consola o que está atribulado, mas não olhando ou deixando que o consolo seja um fim em si mesmo. Eu vou te consolar para que você se sinta bem. Ele tem um fim com o consolo. Quando Paulo, ele louva a Deus porque Filemon é alguém que consola, ele não está dizendo que isto é alguma coisa que tem sentido apenas na vida de Filemon mesmo. Mas esse consolo, ele tem efeito, ele é efetivo, porque Filemon consola os atribulados. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem passado a experiência de estar atribulado, de estar cansado, de estar fadigado na alma, e tem recebido o consolo de Deus pelas Escrituras, com o auxílio de um pastor, com o auxílio de um líder cristão, do líder do teu grupo de crescimento, através de um líder maduro na igreja, uma coisa você deve saber: Deus te traz consolo e Ele deseja que você console outros. Com certeza, meus irmãos, se você sair desta porta conversando entre vocês, você encontrará alguém que precisa de consolo. Você encontrará alguém que precisa de consolo. Ó, mulheres, eu dei uma acochada aí nesses homens aí esse fim de semana, viu? Depois eu vou perguntar para vocês se esses camaradas aí vão responder, viu? Né, Serginho? Vamos ver o resultado. Mas uma das coisas que nós conversamos é que Filemon não era um pastor. Filemon não era um presbítero. Filemon não era um diácono. Filemon era um homem de negócio. Simplesmente um homem de negócio. Mas que o apóstolo Paulo diz que ele era conhecido por alguém que reconfortava os santos. Trazia alegria aos santos. Louvado seja Deus, irmãos, porque a comunidade é uma comunidade que cuida. Os crentes cuidam um do outro. Quando alguém está enfermo, um crente vai visitá-lo. Quando alguém perdeu um ente querido, recebe o apoio, o consolo da comunidade. Foi assim que Deus planejou, que nós nos consolemos, sejamos consoladores uns dos outros. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus é o Pai de toda compaixão e consolo. E Ele traz consolo para nós, com o fim de que consolemos aqueles que precisam de consolo. Lembram de alguns homens na Bíblia que consolavam? Atos dos Apóstolos fala de um, que inclusive o nome dele era filho da consolação. Barnabé, né? Barnabé. Quando ninguém acreditava em Paulo, quando Paulo estava se sentindo rejeitado, todo mundo com medo de Paulo, Barnabé faz o quê? Vai lá, pega o apóstolo Paulo, cuida dele, e depois Paulo vai se tornar o grande pregador, plantador de muitas igrejas e fortalecedor de outros santos. Então, meus queridos, a primeira coisa que esse texto nos diz é que o consolo, Deus consola aquele que está atribulado, para que ele console outros. A igreja é uma comunidade de consolação mútua. Consolação mútua. O que mais faz as pessoas hoje chegarem na igreja e desejarem ficar em uma igreja evangélica, irmãos, é como eles são cuidados. É o ambiente, é a atmosfera que ele se sente abraçado. Esse ambiente é um ambiente onde eu vejo que o amor é verdadeiro, o cuidado é verdadeiro, as pessoas se amam. Essa é a maior estratégia missionária que nós podemos ter. É cuidar de nós e nos amarmos, porque Jesus disse: se nós nos amarmos como o Pai e o Filho se amam, o mundo reconhecerá que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Mas é incrível como muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas estratégias missionárias no nosso bairro, na nossa cidade,
E esquecemos de uma estratégia básica, que é nos amarmos. É que o mundo olhe para nós e enxergue, essas pessoas se amam, essas pessoas cuidam uma das outras. Amém? Esta é a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos alerta. Deus consola aquele que está aflito, mas não para que o consolo seja um fim em si mesmo, mas que isso reflita em vida, gere vida, seja gerador de vida. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto sobre o consolo, Deus como a fonte de toda compaixão e consolo, é que Jesus Cristo nos faz solidário no seu sofrimento, mas também nas suas consolações. Olha aqui o que diz o versículo 5. Está com a Bíblia aberta? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é o grande modelo de consolo. Primeiro, nós sofremos com Ele, pois algumas implicações da vida que nós passamos, limitações da vida, são resultado de nós estarmos unidos com Cristo. Alguns sofrimentos que nós passamos na vida são sofrimentos de Cristo que nós somos solidários. Que ao assumirmos a vida de Cristo na nossa vida, nós assumimos também o ônus do sofrimento de Cristo. Por isso que não dá de ser um crente fiel e nunca experimentar nenhum tipo de sofrimento. É bem verdade que isso vai contra, né, a teologia do nosso tempo, aonde o crente ele é crente exatamente para não sofrer. Mas Jesus ele chega e diz: olha, vocês serão perseguidos, vocês serão levados aos tribunais, arrastarão vocês achando que estão fazendo um bem a Deus. E aí quando ele termina de escrever isso, ele diz assim: eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. Eu sempre li esse texto e pensei: meu Deus, se Jesus ele não pensou direito para falar esse negócio. Eu jamais diria para alguém isso. Ainda bem que eu não sou Jesus, né? Eu ia dizer para ele o seguinte: ó, meu amigo, rapaz, vocês vão se dar muito bem nesse mundo, viu? Onde vocês chegarem, vocês serão reconhecidos. A vida vai ser boa, venham. Aí eu tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz, viu? Mas Jesus ele faz o contrário. Ele diz: ó, vocês sofrerão, espancarão vocês, muitos de vocês morrerão de maneira trágica. Mas aí quando ele termina, ele diz: olha, agora eu quero consolar vocês, viu? Estou dizendo isso para que vocês tenham paz. É porque a paz de Jesus, ele já diz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus não é uma ausência de sofrimento. A paz de Jesus é um profundo contentamento espiritual que nós encontramos em Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Aprendi o segredo de viver. Esse texto me fascina há muitos anos. Aprendi o segredo de viver. Parece um negócio meio pragmático, né? Quando alguém chega assim: para descobrir. Descobrir um segredo. O apóstolo Paulo diz: descobrir o segredo de viver. Aí você diz: o que o cara descobriu? Aí ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o grande segredo de viver feliz. Contentamento. Irmãos, contentamento é uma condição interior que nós encontramos em Deus. Contentamento não tem nada a ver com exterior. Nada exteriormente pode nos trazer pleno contentamento. Contentamento é uma condição interior. Por isso que Jesus diz: deixo-vos a paz. Eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Porque essa paz de Jesus,
É uma condição interior que nós encontramos em Deus, e aí, se está ruim ou se está bom, nós temos paz. O desemprego bateu, eu fico preocupado, fico triste, eu tenho uma família para cuidar, porém, eu tenho um profundo contentamento espiritual, onde em Deus eu tenho paz. Não depende do que me cerca, depende do que eu tenho em mim, do que Cristo trouxe de esperança, do que Cristo colocou de confiança em mim. E isso está estabelecido. Então, mesmo diante das circunstâncias, como diz o salmista, ele diz: olha, ainda que os mares rujam, ainda que os montes caem, Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Ele está sempre presente na adversidade. E isso basta. Isso basta. Diante da aflição, meu irmão, precisamos do consolo de Deus, e a fonte de todo consolo é dele. E ele não se nega a nos consolar. Ele pode se negar em nos livrar do sofrimento no momento, mas ele nunca se negará em nos consolar. Louvado seja Deus, isso é extraordinário. É melhor do que nós termos a certeza que sempre teremos o que queremos. Ele pode até dizer: o sofrimento dura uma noite mais. Agora você passará uma noite dentro de consolo. O choro pode até durar mais uma noite, mas não será uma noite sozinho, será uma noite consolado. É assim que Deus age conosco. Ele não faz a promessa de que cada sofrimento ele chega e, opa, está livre do sofrimento. Mas ele diz: eu sou a fonte de todo consolo e compaixão. Se há aflição, eu estou presente na aflição. Eu trago consolo na aflição. Tem promessa melhor do que essa? Melhor do que ter o que o coração mau nosso deseja muitas vezes, é ter a certeza que mesmo em tempo de aflição, o consolo de Deus é presente. A nossa alma poderá sair da noite escura e ver o dia clarear, mesmo diante da aflição. Deus é um Deus presente, que traz consolo, porque Ele é a fonte de toda compaixão e de todo consolo. Amém? O apóstolo João, ele escreve para os irmãos na ilha de Patmos. Ele está preso, e preso por causa do Evangelho. O que Deus faz para consolar João? Ele promete tirá-lo da ilha de Patmos? Não. Ele dá uma visão do céu para João. João, talvez você vai morrer aí, viu? Mas eu quero te consolar. E o meu consolo é dizer para você o que te aguarda. E que você pode ficar confiante. Que depois dessa ilha, eu estou te esperando no paraíso eterno. Este é o consolo de Deus para João. Ele não fez promessa de tirar João da ilha de Patmos. Mas ele diz para João: João, dá uma olhada, tem essa visão. Tem 7 estrelas, 7 candelabros. E ele diz que o homem que ele viu, e descreve de maneira extraordinária, passeava entre os candelabros, entre as 7 estrelas. E depois ele diz: as 7 estrelas são as 7 igrejas. Os 7 candelabros, os 7 candelabros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os 7 pastores daquelas igrejas. O que ele está dizendo? Mesmo diante da aflição, porque todas aquelas igrejas para quem João manda aquela carta na Ásia Menor estavam passando por sofrimento. Mas ele diz: o consolo, qual é o consolo? Eu vi o Cordeiro andando no meio da igreja.
eu vi o Cordeiro de Deus andando entre os pastores. Esse é o consolo de Deus. O consolo de Deus não é que vai livrar Esmirna, Pérgamo, Éfeso do sofrimento que eles estão passando por um governante mau. Mas o consolo de Deus é dizer: o Cordeiro está no meio da igreja. O Cordeiro passeia no meio da igreja. O Cordeiro passeia entre os seus pastores. Este é o consolo de Deus, irmãos. Melhor do que ser livre do sofrimento é ter a certeza que o Cordeiro de Deus está presente. Porque se ele está presente, então tudo está resolvido. O Cordeiro de Deus está presente no meio da igreja, irmãos. Mesmo diante de um tempo difícil como o que estamos passando hoje no nosso país. Mesmo diante do tempo difícil que talvez você esteja passando na tua família. Mesmo diante do tempo difícil que você está passando com uma enfermidade pessoal. Mesmo diante do tempo difícil que você esteja passando na alma. Talvez você esteja atribulado por alguma questão existencial. Porém, a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus está presente. O consolo dele é que ele está presente. Louvado seja Deus por isso. Ele consola o atribulado para que o consolado seja consolador. Segundo, Jesus Cristo nos faz solidários no seu sofrimento, mas também nas suas consolações. Sofremos por causa do Evangelho, mas somos consolados no Evangelho. Sofremos por causa de Cristo, mas somos consolados em Cristo. Somos solidários com Cristo no sofrimento, e Ele é solidário conosco no consolo. Isso é maravilhoso. Podemos viver em qualquer tempo, em qualquer circunstância, sabendo que Cristo é solidário conosco e, portanto, traz o consolo do Senhor para nós. Por último, meus irmãos, o consolo de Deus é providência que gera paciência. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Alguém leia para nós, por favor? Obrigado. Meus irmãos, o consolo de Deus é providência que gera paciência. Eu falei lá no retiro esse fim de semana, que a graça de Deus é manifestada para nos salvar, mas quando Deus manifesta a graça salvadora, Ele manifesta também graça preservadora. O mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos preserva na salvação. Seria catastrófico recebermos um presente que nós não podemos adquirir por nós mesmos, algo que define o nosso futuro na eternidade, e agora ele diz assim: agora, se vocês tiverem força e vigor, permaneçam nisso. Mas ele chega e diz: olha, o presente é completo. A graça que salva é a graça que lhes preservará seguros, em segurança. A graça do consolo de Deus é uma graça que gera também paciência. Meus irmãos, quantos de vocês poderiam falar hoje, se nós abríssemos aqui, situações em que você passou na vida de tribulação, estava profundamente atribulado ou atribulada, e que em meio a essa tribulação veio um consolo de Deus que gerou em você paciência para continuar.
Se nós olharmos para as histórias bíblicas, nós vamos encontrar muitos homens e muitas mulheres que tiveram tempos de profunda aflição. Mas em meio à aflição, vinha o consolo. Você lembra do profeta Elias? Elias, ele está meio querendo morrer, né? Ele, coitado de mim, né? E, ó vida, ó céus, né? E só restou eu, coitado de mim, sou o único profeta de Deus vivo. Eu acho que Elias estava se sentindo meio máximo também ali, né? Ele estava meio depressivo, mas também estava se sentindo assim, ó, todo mundo morreu, só eu. Então eu acho que é melhor morrer também como os outros. Então Deus vem, alimenta Elias, dá um vigor, né? E Elias vai se animando, vai recebendo paciência. Vai lá, ó, vai na mulher lá e faz, eu vou fazer um milagre te usando. E Elias faz aquilo, ele, opa, que coisa boa, é revigorado. Então o consolo de Deus, irmãos, em meio à aflição, gera em nós paciência. Porque nós não temos condições de ficar o tempo todo sofrendo e não ter alguma intervenção de consolo no meio do sofrimento. Não resistimos assim. Se a tribulação dura a vida toda, geralmente, dificilmente nós não vamos desenvolver em nós um espírito murmurador. Sabendo Deus disso, Ele providencia consolo em meio a aflições longas, para que este consolo de Deus gere paciência em nós. Você imagina, você está numa caminhada longa, e no meio do caminho você para tomar uma águazinha, e depois que você toma água, se anima de novo e segue a viagem. Eu fazia uma corridazinha lá na orla, lá onde eu moro, então eu corria 10 quilômetros. Mas tinha um lugar que eu parava para tomar uma água de coco. Afinal de contas, né, gente? Sou ser humano. Aguinha de coco, você não sabe como é boa lá vocês nunca foram lá em Olinda tomar água de coco. Então eu corria pensando naquele lugar. Às vezes, rapaz, me dava um desânimo, porque eu já corri muito, eu estou cansado. Mas eu pensava, não, só vou parar lá na água de coco. E aí eu me sentia animado. Chegava na água de coco, tomava a aguinha de coco, aí eu me sentia animado de novo para continuar. Na vida cristã, Deus faz assim conosco. Em meio ao sofrimento, meus irmãos, sempre vem consolo. E esse consolo gera em nós paciência. E aí nós recarregamos a bateria e continuamos. Não é assim, irmãos? Raquel, Ferreira, que já estão na caminhada há tantos anos. Não é assim? É assim. Deus não deixa que nós passemos o tempo todo somente por aflição. Na aflição Ele traz o consolo. E esse consolo nos dá vigor, dá ânimo para nós continuarmos animados. Deus, Ele faz isso constantemente na vida dos homens. Fez isso quando nós olhamos para a história das Escrituras, nós vamos encontrar isso. E é isso que Ele está dizendo. Irmãos, Deus é a fonte de toda compaixão e de todo consolo. Como eu iniciei, se você é consolado, se é por um irmão que foi te fazer uma visita, se foi o pastor que te deu um acompanhamento, se foi um psicólogo que você buscou, saiba que se você foi consolado, a fonte é de Deus. Deus é a fonte de todo consolo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, é dele, vem dele, se origina nele toda compaixão e todo consolo. Mas não esqueça que Ele te consola para que você seja fonte de consolo para outras pessoas. Não espere que o pastor vá consolar tantos irmãos que estão precisando de consolo na igreja. Mas se você é um crente que foi consolado por Deus, vai lá e leva consolo. Segundo, Jesus nos faz solidário com o seu sofrimento, mas também com suas consolações. Então tenha certeza, Deus
providenciou que nós, como cristãos solidários no sofrimento de Cristo, sempre teremos algum tipo de sofrimento por causa da fé. Porém, Ele também providenciou que em Cristo tenhamos consolo com Ele. E por último, o consolo de Deus é providência que gera paciência. Você tem sido consolado? Amém? Você tem sido consolador para alguém? Alguns dos sofrimentos é por causa de Cristo ou por causa da nossa dureza de coração? Algumas vezes o nosso sofrimento é por causa dos nossos erros, né? E não exatamente por causa de Cristo. O consolo de Deus está gerando perseverança, paciência em você? Eu gostaria de, nesse momento, orar, pedindo que Deus esteja nos ajudando nesta caminhada de desfrutarmos do consolo de Deus. Uma igreja que consola é uma igreja de portas abertas para quem está quebrado. Ela não é uma igreja onde tudo parece perfeito, né? Lá em Recife tem um hospital que é considerado o hospital dos ricos, é o hospital português. É um hospital que vai fazer aí quase 400 anos. Então, ele não recebe a maioria dos planos de saúde. E uma pessoa se acidentou de moto, quebrou tudo e eu fui visitar essa pessoa no hospital. Então, quando eu entrei naquele hospital, eu pensei assim, meu Deus do céu, isso aqui não é hospital não, isso aqui dá vontade de ficar aqui, meu. Que lugar bonito esse negócio aqui. Os sofás, os negócios lá eram mais confortáveis do que outra coisa. Dava vontade de ficar instalado, né? A igreja, ela tem que ser esse lugar de conforto, mas ela tem que ser o lugar também onde as pessoas percebem que ela é lugar para gente que não está bonitinho assim. Ela é um lugar para pessoas tortas também, é um lugar para pessoas que estão sujas também. Ela enxerga que ali há consolo para todo mundo. Ali é um lugar de conforto. Eu falei hoje de manhã lá no Estael que a palavra conforto, ela é uma palavra do latim, né, que significa conforte. Ou seja, está fraco, nós nos juntamos com o outro. Então, tem uma perspectiva comunitária, tem uma perspectiva de solidariedade, do fortalecimento, de sermos fortalecidos, né? Vamos orar, meus queridos. Sentados mesmo.